Boa tarde, a gente está iniciando a 41ª edição do Afrontalks. O Afrontalks é um evento mensal promovido pela ODABA, Associação de Afroempreendedorismo. A ODABA tem o propósito de empoderamento econômico do povo negro e atualmente trabalha com 3 eixos. O eixo da qualificação empreendedora, da eliminação das crenças limitantes e da valorização da produção cultural. Eu vou dar início à nossa edição convidando a nossa presidente, Maria Cristina Ferreira dos Santos, para o nosso momento griot. Obrigada, Denise. É uma grande alegria, né, estar aqui nesse espaço, e eu piso nesse espaço com muito respeito, saudando a minha ancestralidade, saudando os meus mais velhos, os meus mais moços e os meus iguais, né? É muito bom estar aqui, né, na Restinga, um espaço que eu vivi um tempo trabalhando, né, encontrar pessoas nas ruas que eu vi pequenininho, né, adolescente. Então, é muito bom estar aqui. Eu quero saudar também, é claro, a nossa ancestralidade, repetindo, né, saudando Exu, o dono da comunicação tão importante entre nós, né? Entre o Aie e o Orum, mas também entre nós, seres humanos, né? Saudando a Xangô, o Senhor da Sabedoria, dono da minha cabeça, a Oxum, aquela que é dona dos bons negócios, né? Que nos traz riqueza, amor, e nós, empreendedores, necessitamos disso, né? Da abertura de Exu, da sabedoria e da justiça de Xangô, esse conhecimento de Oxum que nos traz o amor. Nós queremos, sim, ganhar dinheiro, nós queremos, sim, sermos ricos, mas de uma forma diferente do que nos foi posto, né, pelo colonizador. Nós podemos ser tudo isso e atingir os nossos objetivos do nosso jeito afrocentrado de ser. Então, muito obrigado a cada um e cada uma de vocês que estão aqui, né, que abriram um tempinho nas agendas de vocês para estarem conosco. E hoje, o Afrontalks, que é um projeto da ODABA, da qual eu tenho muita honra de estar presidente no momento, traz essa temática, né, da ilhota à restinga. Então, eu não sou uma pesquisadora, né, e não detenho todo o conhecimento dessa transição. Depois nós vamos ter aqui, né, um mestre que vai falar mais profundamente sobre isso. Mas, com certeza, as pessoas, a grande maioria, não vou dizer que todos, mas que tenham menos de 35 anos, desconhecem um pouco dessa história, de como iniciou a Restinga, né? E eu sempre digo, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, cada um de nós temos que conhecer a nossa história, termos orgulho dela e darmos continuidade através dos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, para que eles continuem, já que essa história oficial não nos contempla, que nós possamos nós mesmos passá-la para as nossas crianças. Então, nós temos que saber, sim, de onde veio. Eu fiz algumas anotações, né? A sexagenária esquece com frequência algumas coisas, então é importante ter aqui aquele papelzinho, né, especial. Então, quem é que já ouviu falar da ilhota? Esse pessoal mais jovem, assim. Tu não vale, tá, Maria José? Porque a Maria José nasceu por ali, grudadinha, sabe? Muito bem, né? Mas a ilhota, ela nasce de uma obra da Prefeitura de Porto Alegre para evitar as enchentes que aconteciam, né? Lá essa obra foi feita em 1904, no início de 1904,
e terminou em 1905. Quem é bom de matemática vai verificar que isso aconteceu 17 anos após a abolição da escravatura. A abolição foi em 1888 e a obra terminou em 1905. Então, onde nós negros estávamos nessa época, né? Nós estávamos ainda num processo, né, de recolocação, já tínhamos dado um pontapé lá onde vocês sabem, e nós estávamos meio perdidos na história. A grande maioria ainda trabalhava para os seus senhores, né? Então, essas pessoas não tinham muita escolha de onde ir morar e preferiam sempre ir morar perto do trabalho, para não necessitar ter um gasto de transportes. E ali, naquela área, que hoje é conhecido como a Praça Garibaldi, onde tem a Getúlio Vargas, a Érico Veríssimo, era ali que se localizava a ilhota, né? No meio de dois arroios, conhecido hoje como Arroio Dilúvio e Cascatinha, ela formou realmente uma ilha, um pedaço de terra cercada de água por todos os lados e que havia algumas pontes que ligavam ao resto da cidade. Então, por isso era conhecido como a ilhota. E em Porto Alegre havia 2 bairros, vamos dizer assim, negros fortes, que era a colônia africana, né, que ali da Ramiro até a Mariante, da Protásio até quase a Independência, e ali a ilhota, a Cidade Baixa, né, o Areal da Baronesa. E dali saíram os negros para outros bairros, né? O mercado imobiliário, né, os colonizadores europeus chegando, e, como sempre, a gente foi levado, sempre indo para as periferias. Então, a ilhota ocupava o terreno que é hoje a Praça Garibaldi, né, na esquina das avenidas Venâncio Aires e Érico Veríssimo, até a Avenida Ipiranga, abrangendo também hoje a área que é a Lime Silva, né, e a Avenida Getúlio Vargas. A ilhota se tornou um bairro mítico de Porto Alegre. Lendas se criaram naquela porção de terra cercada por água. Na noite de 16 de setembro de 1914, nascia ali uma pessoa muito importante, Lupicínio Rodrigues, o 4º filho dos 21 filhos que a dona Abigail e o seu Francisco tiveram. Então, Lupicínio dá uma visão do que era a ilhota, né? Não era só um nome famoso da ilhota, um nome que ficou conhecido em todo o Brasil. E essa família foi importante porque o pai do Lupicínio, ele cria também a Liga da Canela Preta. Ele jogava num time chamado Rio Grandense, e os times negros não podiam jogar nos campeonatos da cidade, oficiais da cidade. E ele vai se inscrever, e, é claro, ele sabia que não iam deixar, e ele e mais o time Bento Gonçalves, que tinha o time Bento Gonçalves, que eram os pretos, e o time dele, o Rio Grandense, que eram dos mulatos, que os outros brincavam, os rosadinhos, né, para pegar o pé dos negão, que eram mais clarinhos, os pardos. E ele, então, reúne todo o pessoal que jogava futebol e formam a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, que era apelidada pelos brancos como Liga da Canela Preta. E, no fim, ficou a Liga da Canela Preta, foi reconhecida, né, nessa temática. Hoje tem um livro que eu tenho muito orgulho, né, que foi construído pelo meu marido, mas o professor José Antônio, reconstruindo toda essa história que a gente não encontrava nos livros. A gente pagou um menino para fazer uma pesquisa nos jornais da época e fomos reconstituindo toda a história da Liga. Existiram 4 ligas no mundo de jogadores negros, 3 no Rio Grande do Sul e uma na África do Sul.
e a Liga no Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e a outra na África do Sul. Então, não é pouca coisa. Um dos objetivos do governo brasileiro, na metade do século XX, era o de fazer uma limpa em suas grandes cidades. Né? Com o fim da escravidão, os negros não tiveram nenhum tipo de assistência para adaptação à nova condição, e então foram se alinhando ali aonde podiam. Né? E, em 1941, a partir de 1969, se intensificou as enchentes em Porto Alegre, e esse processo de limpeza étnica também continuou. Né? Em 1954, foram retiradas várias famílias, né, ali daquela área, durante a ditadura, e depois, em 1967, o DEMAB, com a gentil ajuda do Exército, retirou mais de 10 mil casas da ilhota e levou esses moradores a inaugurarem a recém-criada Restinga. Além da Restinga, os moradores da ilhota foram designados a morar também na região do Mato Sampaio, hoje conhecido como Bom Jesus, e São Gabriel, também, no bairro Camaquã, em Porto Alegre. A Restinga é hoje um dos maiores bairros do município de Porto Alegre, né? 3 vezes maior, né, do que se pensava ser lá no início, né, do que se imaginava. E o bairro cresceu muito, muito mesmo. Já houve até um pensamento de ser uma cidade, a Restinga, né, ser independente de Porto Alegre. Então, é muito importante nós conhecermos essa história, que vai ser aprofundada pelo nosso entrevistado. Então, eu agradeço a presença de vocês. Vocês procurem cada vez saber mais sobre esse bairro. Parabenizo, né, por esse espaço, Centro de Arte e Esporte Unificado, CEL, um espaço maravilhoso. Prestigiem esse lugar, tragam pessoas para estarem aqui conosco. E espero que vocês gostem da nossa 41ª edição do Afrontalks. Muito obrigada a todos, todas e todos.